alunos, bem-vindo a mais um encontro de Sociologia. Nos encontramos hoje nas aulas 9 e 10, segunda parte. Se você estiver assistindo do primeiro ano, então é exatamente aí onde estamos, onde paramos, tá? Lembrando que semana passada a gente falou de Karl Marx, que é um sociólogo extremamente importante. Nós falamos muito dele durante todo o nosso curso. E Marx, ele centralizou muito a maioria dos seus estudos para falar sobre a grande diferença que existe entre aqueles que possuem e aqueles que não têm direito numa sociedade tão dividida entre proletariado e burguesia, né? Aquele que, na verdade, manda e aquele que é levado a obedecer, principalmente relacionado ao recurso econômico. Então, se eu necessito, eu preciso obedecer. Mais ou menos assim que funciona a nossa sociedade capitalista. Lembrando que Marx, ele terminou, né? Ou, na verdade, ele morreu sem que, de fato, tenha colocado o que é esse conceito de classe. O que nós vamos estudar, ou quem nós vamos estudar hoje é Weber. Weber, eu falo que ele é bem menos assim revoltado, né, do que Marx, apesar de falar sobre o conceito de classes, apesar de seguir ali o caminho de Marx, ele não tem essa pegada socialista, muito menos comunista, ele olha muito mais o capitalismo como um pesquisador e nem tanto como aquele que quer mudar a história, como é o caso de Marx, tá, gente? Então, o que Weber fez, professora? Ele conceituou a mesma coisa, ele tentou conceituar classes, de fato ele conceituou, falando que classe está relacionado com um grupo que tem, claro, mais ou menos o mesmo costume, a mesma cultura e tem como ter ou a ele pertencer muitas coisas, ou seja, quando eu tenho poder aquisitivo semelhante a alguém, eu me conceituo num conceito de classe semelhante também. Então, assim, se eu tenho dinheiro para ter uma casa X, um carro X e outra pessoa também tem esse mesmo poder aquisitivo, a gente está conceituando um conceito, ótimo, conceitos, né, de classes. Isso tudo aí tá na apostila 39 de vocês, tá, gente? Então, falar de classe é falar de um certo número de pessoas e esse componente, além de tudo, tem muito a ver com oportunidade e o quanto a pessoa pode ter de recursos para dispor daquilo que ela quer. Se ficou muito confuso para você, é só você pensar na primeira aula, que tinha aquela imagem da Chanel, daquela loja, que eu falei, comecei a aula falando para vocês a diferença entre ser e ter, e que atualmente na nossa sociedade está muito claro que quem tem acaba achando que é alguma coisa, ou seja, o ser se confunde com o ter, ou o ter se confunde com o ser. Mas vamos parar aí dessa introdução e vamos de fato para a lousa. Vou dar o espaço para que você copie, caso você não enxergue, a gente vai falando e você vai copiando no seu caderno. Pessoal, é muito importante que vocês tenham todas essas informações no caderno de vocês, ok? Vamos lá. O que Marx fez? O que Weber fez? Ele entendeu, assim como Marx, então, que a sociedade ela tem essa divisão e, de fato, ela existe mesmo no conceito de classes, mas ele foi um pouco mais fundo. Ele falou, então, que a sociedade ela se divide em 3 ordens, tá? Parece a ordem da Fênix, né? Ordem econômica, ordem social e ordem política. Cada uma dessas ordens, elas dividem o grupo de pessoas ou pessoas específicas de maneiras distintas. Quando eu falo de ordem econômica, aí eu posso chamar de divisão em classes. Então, o que a divisão em classes ela objetiva? Renda. Então, se eu ganho X, eu sou da classe A, se eu ganho Y, eu sou da B, se eu ganho Z, eu sou da C, e aí por diante. Então, assim, quando eu estou falando de recursos financeiros, eu estou falando de ordem econômica. Como eu vou conceituar sociologicamente isso? Classe econômica. Classe, ok. Mas eu não estou falando de recursos financeiros. Posso também acabar encaixando. Mas quando eu falo o quanto de prestígio que uma pessoa tem numa determinada sociedade, eu estou falando de estamento. E professora, você fala, professora, mas e aí? Isso daí é uma estratificação social? Claro que é. Eu tenho que entender que estratificação é a divisão da sociedade em camadas. Essa divisão pode ser econômica, quando eu conceituo classes. Ela pode ser social, quando eu conceituo estamentos. E por que a professora falou que eu posso relacionar dinheiro com prestígio? Porque tem pessoas que vão ter prestígio porque têm dinheiro. Mas isso não precisa ser 100% correto. E eu já vou explicar para vocês antes que fique mais aí conturbado na sua mente, tá? A visão é um líder religioso. Tá, você fala, professora, mas líder religioso também ganha dinheiro. Ok, mas não são todas as congregações, todas as igrejas, todas as catedrais que a pessoa
ganha muito dinheiro com isso, ok? Mas a gente pode dizer, principalmente quando a gente olha para o contexto das nossas cidades que são menores, que um líder religioso ele tem prestígio. Por quê? Porque na verdade isso é cultural. Ou seja, você vai a uma lojinha, né? Eu vou aqui em Cajeти numa loja, em qualquer lugar. Eu sei quem é o pastor da igreja X, eu sei quem é o pastor da igreja Y. Isso, em determinados momentos, serve como um prestígio. Então, assim, a forma que uma pessoa trata uma pessoa comum, um cidadão comum, talvez não seja a mesma forma que ela trate o líder religioso. Por exemplo, o padre da cidade. Isso é o quê? Prestígio. E normalmente quando a gente fala de status, esse prestígio, ele dificilmente vai ser retirado. Quando eu alio aqui economia com prestígio, por exemplo, existem famílias tradicionais que foram muito ricas lá atrás. A família acumulou muito, mas com o tempo foi perdendo dinheiro. E essas famílias tradicionais às vezes continuam mantendo a pompa, mesmo não tendo recursos. Isso é o quê? O que ela tem além então de pertencer a uma classe? Ela gente, melhor de gravar vídeo aula, essas coisas, né? Se vocês ouviram o barulho da moto aí. Mas vamos lá. Essas famílias tradicionais, muitas vezes, então, mesmo não tendo recursos, elas mantêm o seu status. Isso, então, é uma divisão estamentária. E aí, vamos para a última, que é a divisão da ordem política, que é a divisão em partidos. Atualmente, a gente fala muito em partidos políticos, né? Que acaba se relacionando com as outras duas ordens, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela se encaixa no contexto de quero ser um político porque eu quero ganhar. Não só prestígio, não só ser chamado, né, de vereador ou de prefeito, enfim, mas também porque no bolso é o sucesso do verão, né, gente? Então, essas três ordens, elas acabam de uma maneira, né, de maneira geral, elas acabam se encontrando em algum momento. E um ponto importante que eu preciso falar para vocês é que nessa questão de ordem econômica, nesse conceito de classes, eu posso colocar com maior certeza disso que a chamada mobilidade social. O que significa isso, professora? Significa que eu posso ter nascido numa família que é pobre, estudado, trabalhado e crescido na vida e passado uma classe D para uma classe A. Assim como o contrário também é verdadeiro. Eu posso ter nascido numa família que a gente chama de berço de ouro, mas perder tudo, falir, enfim, e vir para a miséria e cair lá para a última classe também. Isso mostra o que a gente chama de mobilidade social. Quanto ao estamento, existe mobilidade social? Existe, mas eu posso colocar que é uma mobilidade social mais restrita. Por quê, professora? Porque muitas vezes, como eu disse para vocês, o prestígio que você recebe como um líder, como alguém que está à frente, não vai perder com o tempo. Vou falar um exemplo bem claro sobre a minha profissão, professor. Com certeza vocês têm professores que passaram pela vida de vocês lá no ensino infantil, enfim, ensino fundamental 2 ou 1 mesmo, que você passa na rua e você reconhece ou ainda chama de professor. Ô professor, mas ele não é seu professor mais, ele deixou de ser seu professor. Mas o respeito, a forma de tratamento que você tem com aquele professor, talvez a admiração que você tem pela pessoa dele, faz com que você continue trazendo ele para um status que não foi retirado. Você está entendendo onde eu quero chegar? Existe mobilidade? Existe. Por exemplo, se um líder religioso se envolver num escândalo aí, de abuso sexual, ele pode perder o seu prestígio na sociedade? Achei que peguei pesado. Pode perder? Claro que ele pode perder o prestígio que ele tinha. Vocês entenderam? Mesma coisa aí na área política. A mobilidade? A mobilidade. Talvez nem tanto quando eu olho para o estamento. Às vezes a pessoa foi um tão bom prefeito para a cidade que as pessoas sempre vão lembrar dele como um grande líder. Ou o contrário também é verdadeiro. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Espero que sim. Esses conceitos, principalmente o estamento, gente, ele é um conceito que nós vimos assim em toda a história. Quando a gente pega para estudar feudalismo, a divisão estamentária era muito clara, né? Então o pessoal que estuda história comigo também sabe que a gente conversou bastante nesse bimestre. E os outros alunos também que estão assistindo das outras unidades também, pelos seus professores de história, também viram e estudaram de novo o feudalismo. E esse período da Idade Média é um período que o estamento é muito claro. Então, assim, aqueles que oram, né? Aqueles que são os que
que são os nobres, e o povo, que são os que na verdade vão trabalhar. Então, essa divisão estamentária fazia com que eles pudessem abusar do poder, muitas vezes assim, isso até mesmo foi transferido para a Idade Moderna. Então a gente vê os reis ainda nesse conceito de clero, nobreza e o resto do povo, né? E tanto que a gente estuda a Revolução Francesa, a gente chama de terceiro estado, que é o povo que trabalha. Gente, tudo isso são o quê? Status. E quando eu penso nisso, eu tenho que pensar que é formado na sociedade uma chamada consciência de classes e consciência de estamentos. Isso está na apostila de vocês, ali na página 40, já no comecinho dela, tá, gente? Essa consciência de classes, de estamento, ela distingue as pessoas. E isso está muito dentro do conceito cultural nosso. Por isso que a gente respeita tanto as pessoas ou não respeita as pessoas. Essa consciência de classe e estamentos faz com, por exemplo, uma pessoa que tem um status, ela se veja distanciado e exclusivo, ou seja, por exemplo, se eu sou um militar, né, é engraçado falar sobre isso, ainda mais com a atual presidência, né, da República. Se eu sou um militar, eu não sou como os outros, eu não sou como os comuns, eu me distancio, eu tenho regras próprias para mim, eu vivo em outro patamar. E é interessante falar sobre isso, porque nós estamos vivendo, então, assim, você que está assistindo essa aula a partir, né, desse período aí, dessas 2 semanas que estão nessa e na próxima, a gente está vendo borbulhar aí a revolta dos países, principalmente Estados Unidos, que é o grande foco, sobre a questão do racismo. Por quê? Qual é a classe que está sendo atacada principalmente? Claro, além do preconceito, é a questão dos militares, dos abusos, né, sofridos por parte dos militares com relação às pessoas que são negras. A questão é que os militares, eles são um grupo que são distantes dos outros. Isso é fato, gente. Isso não é só nos Estados Unidos, é em todos os lugares. E isso muitas vezes garante a esses grupos uma exclusividade. Eles precisam ser vistos como diferentes. Gente, militares, de novo, religiosos, líderes religiosos, acontece muito isso. Então, assim, é uma visão que já está, uma consciência que já está dentro do contexto da sociedade. Isso é cultural. Tá dando para entender? Vamos agora para a parte de sociedade de castas, tá, gente? Esse estamento, por muitas vezes, ele se relaciona e ele se liga à questão de religião, até mesmo fazendo com que as pessoas que pertençam a um status social, ela tenham recebido como se fossem filhos ou herdeiros de uma promessa divina. Isso aconteceu muito de novo na Idade Média, a gente vê muito isso. Mas em algumas sociedades isso é levado tão à risca que esse estamento tomou um nome chamado castas. E as castas, elas acabam por criar uma série de preconceitos, muitas vezes o próprio racismo, a questão de eu sou inferior e você superior e você é inferior e você me deve respeito à minha pessoa. E esse conceito de castas, em alguns países ele ficou bem claro, mas especificamente a gente vai falar do caso da Índia, ok? O sistema de castas indiano, ele é super famoso. Se você assistiu a novela, eu sei que vocês são super novos. Quanto mais eu dou aula, né, mais tempo na sala de aula, mais distante eu fico das novelas da Globo. Mas tinha uma novela que se chamava Caminho das Índias. E essa novela, apesar de tudo, né, das criações da Globo, é uma novela que mostrou muita cultura indiana. Especificamente na Índia, nós temos um sistema que é um sistema estamentário, que é o sistema de castas. Ele até hoje existe de forma tradicional, porém ele foi, por lei, ele já foi abolido, não era para existir. Mas ele, de fato, ele tem uma origem. Qual é a origem? É a ligação estamentária a um deus, que é o deus Brahma. Como que funciona esse sistema? Esse sistema divide a sociedade em algumas castas. Eu coloquei as 3 principais, que seriam como se fosse aqui, né, a alta, né? Aqui a média. E aqui seria a baixa, né? Seria a baixa da baixa, tá, gente? Como que funciona? Os chamados Brahmanes, eles são os descendentes direto do deus Brahma. Então, assim, eles são extremamente superiores. E isso é levado tão à risca, mas tão à risca, que na Índia há muita diferença no sentido de casamentos serem endogâmicos, ou seja, eu tenho que casar com alguém da minha casta, e é isso que a novela retratava.
os casamentos, os bairros serem exclusivos, então assim, se eu sou Brahma, eu não posso ter contato nenhum com o Vaishya, que é uma classe intermediária, e muito menos com párias. Os párias, eles são chamados também de Dalits, eles são a poeira do pé do deus Brahma, então assim, nem no corpo do deus Brahma eles estão, então assim, eles são extremamente rejeitados. E essa exclusividade estamentária, gente, vai tão à risca que existem rituais de purificação. Então, assim, se eu sou um Brahmani e eu tô andando na rua e sem querer eu esbarro em um pária, eu preciso voltar para casa e fazer uma série de rituais de purificação, porque esse contato, ele é visto como, meu Deus, o pior dos pecados do mundo. Então, assim, é uma sociedade estamentária que leva isso tão à risca que as pessoas que são ou pertencem às classes inferiores, elas nunca vão subir na vida. Se aqui eu falei que a mobilidade é restrita, aqui eu posso dizer que não há, nesse sistema não há mobilidade nenhuma, simplesmente não há mobilidade. A única forma de você aí passar de uma casta para outra é se você morrer e reencarnar, porque eles acreditam na reencarnação. É a única forma. Por quê? Porque eles acreditam então que isso é uma figura religiosa de descendência de um deus. Então, o fato de você pertencer significa que todo prestígio vai ser durante a sua vida inteira. A sua família, ela teve isso e você vai continuar, e os seus filhos também. E isso serve tanto para um Brahmani como para um Pária, por exemplo. Você não tem essa noção que nós temos aqui no Brasil, que temos uma divisão de classes. Então, assim, o fato de eu ter nascido numa família pobre não quer dizer que eu precisarei continuar sendo ou pertencendo à mesma classe. Aqui não. Aqui você não tem como fugir, tá, gente? Então, eu concluo aí essa aula com o último parágrafo que fala: na Índia, os brahmanes hindus foram a casta superior em relação a kshatriyas, vaishyas, aos sudras e aos paras, que são inferiores. Qualquer contato físico é proibido sob pena de castigos, pois os brahmanes são considerados limpos e os paras, ou na verdade, deixa eu só arrumar aqui, que é párias, na apostila de vocês está com o I aqui, né? Deixa eu fazer essa correção antes que acabe, né, gente? Você vai lá, a professora escrevendo as coisas erradas. Acontece às vezes. Então, são párias com I, eles são vistos extremamente assim, inferiores. Então, esse é o conceito. Espero que vocês tenham entendido bem essa aula. Pessoal, necessário você terminar de assistir essa aula, você já criar as suas respostas, fazer seus exercícios, já mandar por mim é ótimo, pra mim, via ClassUp. Porque, de novo, eu vou insistir pra vocês. Isso tudo que vocês estão me enviando, que vocês estão me mandando, era o que a gente faria em sala de aula. Então, não mudou a nossa rotina. E vocês precisam desses pontos para eu fechar a média do bimestre. Muito obrigada a todos vocês que tiveram a atenção e cuidado de assistir essa aula. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!